Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos abrir a palavra no Salmos de número 84. Salmos número 84, a partir do verso 1. Qual amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelo ato do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem, cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nem o bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, eu estava lendo esses salmos, e achei ele é um salmo muito bonito. E ele fala sobre a segurança que temos no Senhor e qual feliz são as pessoas que andam com Jesus e confiam em Deus. E uma parte que me chamou muita atenção foi a parte que fala, versículo 3. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor Deus dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então a gente vê aqui que o Senhor é a nossa segurança, que a gente pode estar seguro nos braços do Senhor, que mesmo que tudo esteja difícil, o Senhor está conosco. E o último versículo vai dizer, feliz o homem que em ti confia. Então nós podemos se considerar felizes, é porque confiamos no Senhor. E o que resta a nós senão louvá-lo e engrandecer, porque Ele é nosso Rei e o nosso Deus. Ele é o nosso auxílio, a nossa força, em que encontramos segurança, esperança e força para continuar, porque Ele é o nosso sol, a nossa luz diariamente. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, grandioso, maravilhoso, o Senhor que é a luz nas nossas vidas, o Senhor que é o nosso escudo, a nossa força. Muito obrigada, Deus, pela Tua graça. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, em comunhão com os irmãos, em comunhão com o Senhor, meu Deus. Muito obrigada, Pai. Perdão, Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, Deus. Aperfeiçoa-nos em Ti cada dia mais. Ensina-nos a andarmos retamente e a confiar em Ti, Senhor, cada vez mais. A confiar no Senhor mais do que confiamos em nós mesmos. Que possamos encontrar abrigo seguro no Senhor e que possamos dizer para o salmista que um dia nos teus atos vale mais do que 1000 na casa da perversidade, que a gente possa verdadeiramente encontrar essa segurança no Senhor. Que nessa noite o Senhor nos ajude e nos fortaleça para que possamos prestar um culto agradável a Ti em todos os momentos, Deus. Que verdadeiramente o Senhor nos capacite a louvar-te, a adorar-te como o Senhor é digno. E que possamos ouvir a Tua palavra, entender, aplicar, sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra diariamente, Deus. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e pelo privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém. Vamos ficar de pé para adorarmos ao Senhor. Só
ofertas e também um ato de culto e de adoração ao Senhor. Está cantando uma canção aqui que talvez seja um desafio para mim, como tem sido as outras, mas eu vou tentar estar tocando e que os irmãos possam estar me ajudando nisso.
Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 5, a partir do número 21. Efésios capítulo 5, a partir do número 21. Ainda sobre o tema família, esse texto Paulo dá instruções à igreja de Éfeso sobre a família. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. A partir do verso 21, eu falei? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeitem ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Nós vamos agora para o capítulo 6, o verso 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Até aqui, vamos orar mais uma vez. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui em comunhão uns com os outros. Bendito seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento de louvor e de adoração, pelo momento de culto, de adoração, de celebração ao Senhor. Bendito seja o teu nome. Que o Senhor receba os nossos louvores como sacrifício agradável a ti. Ó Deus, nesta noite, ó Deus, nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações por meio da tua palavra. Uma palavra, ó Deus, que é desafiadora para todos nós, como pais, como mães, como filhos, ó Deus, como marido, como esposas. Ó Deus, que o Senhor ministre aos nossos corações e nos ensina nessa noite a como proceder como servos do Senhor.
Ó Deus, porque a Tua palavra ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, ó Deus, nos ajude a compreendê-la cada vez mais, porque quanto mais aprendemos da Tua palavra, mais nos santificamos no Senhor, ó Deus, e mais prosseguimos de maneira correta, porque, como diz as Escrituras, o povo pecava por falta de conhecimento da Tua palavra. Ó Deus, e quanto mais conhecemos a Tua palavra, menos corremos o risco de pecar contra o Senhor, porque estaremos orientados a fazer, ó Deus, e a prosseguir o caminho correto do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade em que os papéis de dentro da família têm sido ou rejeitados ou em outros momentos distorcidos. A gente vê que aqui o texto diz que o homem sairá da sua casa, sairá da casa de seus pais, se unirá a uma mulher e tornará ambos uma só carne, um só corpo. Por exemplo, Amanda come e eu engordo. Somos uma só carne. Aqui, quando nós olhamos para a sociedade de hoje em que nós vivemos, o que nós vemos em muitos lares, não é esse lar que se tornou uma só carne, mas é um lar que continua dividido. É a mulher com suas próprias vontades, o homem com suas próprias vontades, e nenhum dos dois muitas vezes se encontram nessas vontades e nada dá certo dentro de casa. Constrói uma família que já cresce dividida e que seus filhos não recebem o exemplo necessário para poder prosseguir a sua vida, para no futuro se tornar um homem ou mulher temente ao Senhor, para que possa seguir o mesmo caminho que os pais seguiram, de se casarem. E quando se encontram uma mulher para se casar ou um homem para se casar, não sabem se relacionar e não têm um exemplo a seguir, porque dentro de casa não foi um exemplo. Essa é a sociedade que nós vivemos nos dias de hoje. Nós vemos uma sociedade hoje de maridos que não querem, que não lideram com amor. Quando querem liderar é onde surge o machismo, onde o marido muitas vezes vem com opressão sobre a mulher. E esposas que não respeitam os maridos, filhos que não obedecem, pais que não cuidam. Essa é a realidade que nós vemos hoje. Pais que estão transferindo a responsabilidade da criação para outras pessoas. Antes, a melhor condição financeira do que poder cuidar diretamente do seu filho. E essa é uma realidade que nós vemos nos dias de hoje. Mas aqui, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que a cruz de Cristo redime não só indivíduos, como nós, que fomos salvos pela graça do Senhor, mas também os relacionamentos dentro do lar. Esse texto de Efésios 5, do 21 em diante, e Efésios 6, até o verso 4, Paulo apresenta um modelo de família, o modelo ideal de família. Fundamentos fundados na graça, com papéis distintos, que a gente vai ver que cada um vai ter o seu papel, mas igualmente dignos. Ninguém é maior do que ninguém dentro da casa. Cada um tem o seu papel e todos eles são dignos. Se o homem tem uma missão e a mulher a submissão, não significa que a mulher tem uma missão menor do que a outra, mas significa que a mulher vai caminhar juntamente com o marido para cuidar e para ser um suporte ao marido na missão que o Senhor deu, de cuidar da sua casa, de cuidar daquilo que é seu. Amém? Igualmente dignos, que glorificam a Deus. O fim último do homem, quando a gente vai ler o catecismo, a confissão de fé de Westminster, a primeira pergunta lá é essa: qual é o fim último do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim último do homem. Tudo que nós formos fazer como pessoa, na sociedade, como trabalhador, como esposo, como mulher,
como esposa, como filhos, ou em qualquer outra área da sociedade, tudo que nós vamos fazer, o objetivo final é sempre glorificar a Deus. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte: a cruz de Cristo precisa sair dos púlpitos e entrar nos lares. O que é que ele está querendo dizer aqui com isso? Que a mensagem da cruz, ou seja, a mensagem do Evangelho, ela deve não apenas ficar aqui nos púlpitos, na igreja, eu pregando e vocês ouvindo, ela não deve ficar apenas aqui. Nós não devemos ser cristãos apenas aqui, ela deve ir para os nossos lares. O exemplo de Cristo, aquilo que nós aprendemos acerca do Senhor Jesus Cristo, ele não deve ficar dentro da igreja, ele deve ir para dentro dos nossos lares. A mensagem que dele recebemos e que nós temos a missão de pregar, deve ir para os nossos lares. O testemunho que nós queremos uns dos outros deve ir também para dentro dos nossos lares. Não é a pessoa que está lá fora, que não me conhece, que apenas ela deve ver em mim o testemunho de Cristo, mas também os meus filhos, a minha família, os meus parentes. Nós temos um costume aqui de viver perto uns dos outros, dos irmãos, pai, irmão, tio, sobrinho, tudo perto um do outro. E esse evangelho deve ir para esses lugares também. A mensagem através das nossas vidas, através do exemplo. E quando isso acontece, maridos, esposas, filhos, vivem não apenas sob o mesmo teto, mas debaixo da mesma graça de Deus. Debaixo da mesma graça do Senhor. Dito isso, irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: a família redimida pela cruz de Cristo. Amém? O primeiro lugar, o texto vai dizer aí no verso 22, mulheres ou esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Irmãos, a submissão. Hoje, quando nós falamos da mulher submissa, parece um xingamento. A sociedade pegou essa palavra submissão e transformou isso como um xingamento, uma palavra usada para oprimir as mulheres lá fora. A gente falar que a mulher tem que ser submissa em certos ambientes da sociedade é às vezes arrumar uma briga. E eu não vejo problema nenhum a sociedade reclamar sobre isso, porque a sociedade vive na contramão da palavra de Deus mesmo. Quando eu vejo a sociedade reclamando, eu entendo, porque elas não conhecem os princípios e valores de Deus. O problema é quando isso entra dentro das igrejas. E esse é o problema, que as mulheres de dentro da igreja, elas não conseguem compreender essa palavra submissão. Ela não consegue se sujeitar ao seu marido, achando que ela vai ser menor do que ele, de que ele vai oprimir ela. E de fato, nós vivemos uma sociedade muito machista também, que viveu muito tempo sobre esse jugo, que o marido era ignorante, era um homem bruto, que não respeitava a mulher, que chegava em casa e maltratava a mulher, que não dava atenção aos filhos, que o marido às vezes não fazia nada dentro de casa. A gente sabe que isso foi e é o problema em muitos lares. Um exemplo simples é que todo domingo a gente almoça na casa da minha avó. E aí, às vezes, quando está todo mundo corrido, muito prato, vai a família, vai a minha família, vai a família de minha irmã, minha mãe, às vezes vai até um primo e tal. E aí aquela bagunça, né? Menino zoadento, comelão, e comendo e derramando comida. Tem uma sobrinha minha lá que fica ciscando, jogando comida para tudo quanto é canto, e aquela bagunça. E eu pego e me levanto, e meu cunhado também, às vezes, para lavar os pratos. E minha avó acostumou tanto com isso, só que meu marido, misericórdia, meu avô, o marido dela, nunca oprimiu ela, sempre respeitou. Nunca foi esse tipo de marido que eu citei aqui antes. Mas o marido dela, quis dizer, o marido dela, meu avô, nunca oprimiu, muito pelo contrário, ele sempre a protegeu, sempre cuidou bem, e minha avó sempre soube o papel dela dentro de casa. Mas ela falou assim: onde tem mulher, o homem não lava prato. Eu falei: mãe, eu chamei ela de mãe, isso já acabou há muito tempo. Isso precisa mudar. Os maridos podem sim ajudar as suas esposas,
dentro de casa. Por que não? Quando a mulher está cansada, quando a mulher está doente, por que não ajudar? Mas, aqui, irmãos, meu Deus do céu, fica olhando para o outro não, porque senão eu vou ficar rindo com vocês aqui. Irmãos, e aí, essa sociedade, eu estou falando aí esse exemplo simples que a mulher pode lidar com isso. Eu poderia muito bem ter parado e deixado ela lavar, ela já está bem velhinha, não ter deixado ela lavar, isso não é problema nenhum, ela acostumou com isso e para ela nunca foi um fardo. Para ela nunca foi um fardo. Mas aqui submissão bíblica não é subjugação, nem passividade, mas é uma atitude ativa de cooperação e respeito no papel ordenado por Deus. Não foi ordenado por homem, não é ordenado por uma sociedade, mas é ordenado pelo Senhor. De um papel ordenado pelo Senhor. É uma atitude ativa de cooperação e respeito no papel ordenado por Deus. Assim como a igreja, olha que interessante, irmãos, que isso é tão sério, que Deus, ele compara ao relacionamento familiar, a família, o relacionamento entre marido e mulher com igreja e Jesus. Coloca aqui, a igreja e Jesus. A Bíblia diz o quê? Que Jesus é o noivo e que a igreja do Senhor é a noiva. Assim como a noiva de Cristo deve se sujeitar a Jesus, diz que a mulher tem que se sujeitar ao homem. E isso a esposa se submete ao marido, que lidera com amor, não com ignorância, com brutalidade, mas com amor, com carinho, com cuidado. E essa submissão é por amor a Cristo. Não é simplesmente por amor ao marido, mas é por amor a Cristo. Não baseada no mérito do marido, porque às vezes, irmãos, tem marido que não merece, mas não baseado nesse mérito, não porque o marido merece. A submissão de Amanda não é simplesmente porque eu mereço, porque eu sei que tem momentos no dia a dia que eu não mereço, mas ainda assim ela permanece submissa ao marido e obediente ao Senhor, mas por obediência ao Senhor, não por mérito do marido, mas por obediência a Deus. Quantas vezes você já teve que fazer alguma coisa dentro de casa, um prato de comida, ou um tipo de comida que talvez você nem goste, mas para você agradar o seu marido, porque ele pediu? Isso é sujeição, submissão. Fazer. Na missão, irmãos, o desafio é muito grande dentro do casamento, é por isso que nós precisamos estar alinhados com Deus. E aqui, irmãos, olha, eu sempre devo aquele ditado, e é a mais pura verdade isso, não é ninguém, ou nenhum homem querendo agradar a mulher, e nem uma mulher querendo ficar por cima do homem por causa disso, não. Mas aquele ditado é o ditado mais certo, por trás de um grande homem sempre vai ter uma grande mulher. A mulher, ela tem uma capacidade de trazer uma estabilidade para dentro da casa que ninguém pode fazer. Imagina aí, o homem chega em casa, os filhos, aí começa a casa a encher, a casa está vazia, o homem está trabalhando, e aí às vezes a mulher também sai para trabalhar, e aí, irmãos, quando a mulher está tudo em paz, ela está feliz, quando ela está lá fazendo comida, fazendo alguma coisa, cantando, não tem coisa melhor, todo mundo fica em paz dentro de casa. Mas quando ela chega virada o tetel, ela consegue desestabilizar toda a casa. Os meninos ficam nervosos, o marido fica logo com raiva, ele fica logo inchando, porque ele vai ficar calado, porque se ele ficar falando coisa, vai ser dois brigando dentro de casa, e aí desestabiliza a casa. A mulher tem esse papel de fazer isso. 880. Naturalmente. O homem chega estressado em casa, ele vai para dentro do quarto dele, ficar quieto no canto, ou ele vai para dentro do banheiro tomar logo o banho para ver se esfria a cabeça, mas ele não anda, na maioria das vezes ele não fica enchendo a mulher porque ele está estressado por causa do trabalho, não. A maioria das vezes é assim, sim ou não? O homem faz isso? Às vezes faz, mas não é característica dele. Mas por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Se eu não posso me considerar um grande homem, eu poderia ser ainda menor se não fosse a Amanda. Porque o grande suporte na minha vida é a Amanda. E aqui nós vemos alguns exemplos que às vezes a gente fala assim, nossa, que pregador fantástico, que líder
que líder eclesiástico, que líder espiritual fantástico. E às vezes, irmãos, não é nem ele, é a mulher. Às vezes não é nem ele, é a mulher. E aqui a gente vai ver alguns exemplos. Noel Piper, não parece o nome de uma mulher, mas é o nome de uma mulher. Noel Piper, talvez por ser um nome estrangeiro, eu não sei nem como é que se pronunciaria, que é a esposa de John Piper. Ela é casada por mais de 50 anos com um pastor e escritor, John Piper, e exerce papel ativo de discipulado, criando filhos com firmeza e graça. Submissa, mas também uma mulher intelectual e ativa no ministério deles, sempre apontando para a glória de Deus, sem buscar protagonismo. John Piper mesmo, o próprio marido, ele escreveu sobre ela, ele diz assim: Noel nunca buscou mandar em mim, mas Deus sempre a usou muitas vezes para me corrigir, para me encorajar e lembrar de Cristo. Ou seja, teve momentos que ele precisou dela muitas vezes para corrigir ele. É porque vocês não veem. A Amanda senta aqui na frente, várias vezes eu estou pregando aqui e eu estou de olho nela, porque às vezes ela faz uma expressão tipo assim, freia, cuidado. Agora, algumas expressões que eu uso, porque ela já me conhece, ela fala assim, cuidado, e eu já sei a expressão dela, que às vezes eu tenho que estar com aquele assunto ali e prosseguir para frente, porque ela vê que eu estou caminhando num caminho que pode levar para um caminho que pode gerar até mesmo um ensinamento errado. E muitas vezes, essa mulher, Noel Piper, ela corrigiu seu marido. E ele precisou disso, ele reconhece isso, que muitas vezes ele precisou. E quantas vezes a gente sabe, como homens, a gente sabe que às vezes o que a mulher diz está certo, às vezes a gente não quer dar um braço a torcer, mas a gente sabe que no fundo ela está certa. E eu vi um senhor já de idade, ele falou assim, olha, o fato é que nós precisamos ouvir mais as nossas esposas. O homem que ouve a sua esposa, foi a Amanda que mandou para mim. O homem que ouve, ele falou, né? O homem que ouve as suas esposas é muito mais bem sucedido em todas as áreas. E aí ela ficou mandando isso para mim, eu falei, sim, meu bem, eu lhe ouço muitas vezes. O outro exemplo é de Sarah Edwards, esposa de Jonathan Edwards. Ele é teólogo avivalista, que tem um sermão muito conhecido, que é Pecadores na mão de um Deus irado. Ele é o autor desse sermão e ela é mãe de 11 filhos desse homem. Era altamente culta, mas totalmente dedicada ao lar, à criação dos filhos e ao suporte ao ministério do marido. Seu lar era marcado por piedade, música, alegria e ensino da palavra de Deus. Jonathan Edwards, ele disse sobre a sua esposa: Sarah é a companheira que Deus me deu, que com sabedoria e temor do Senhor governa meu lar com graça. Irmãos, essas mulheres elas não foram passivas, sendo submissas ao seu marido, mas elas exerceram sua submissão com dignidade, sabedoria e força. A submissão bíblica não anula a personalidade, mas direciona o coração para Deus, fortalecendo o lar. Um lar forte não é só por causa de um homem forte, mas é por causa de uma mulher ativa dentro do seu lar, cumprindo o seu papel. Em vez de competir com o marido, a esposa piedosa coopera com ele. Porque o que nós vemos hoje, irmãos, não é uma mulher querendo o seu lugar na sociedade, é uma mulher querendo competir com o marido.
com os homens. É uma mulher querendo não ser igual ao homem, é uma mulher querendo ser maior que o homem. E muitas vezes a gente tem visto os exemplos lá fora, e eu espero que dentro da igreja não exista isso, de que é assim, ó, o dinheiro do homem é da casa, o dinheiro da mulher é dela. É muito comum isso aí fora. O homem se estribucha para botar as coisas dentro de casa, e é papel dele mesmo, mas ela quer trabalhar e ela não ajuda nada dentro de casa, é só para os seus próprios prazeres. E o marido às vezes vive agoniado do juízo porque a casa lá é um gasto horroroso e ela não cuida, não ajuda ele, não é suporte, até mesmo nas finanças, quando ela trabalha. E isso tem sido um problema. Esse é o problema. A submissão é isso, é você ser um suporte para o seu marido. A mulher virtuosa não é menor nem omissa. Ela se submete porque teme a Deus. A sua força está no Senhor. Essa é a mulher submissa que sabe o seu papel dentro de casa. Não é um julgamento e não é um demérito. Se o mundo considera assim, irmãos, nós, as mulheres da igreja do Senhor, elas não podem entender dessa forma. Amém? Mas quando ela compreende o seu papel, irmão, vai ter um marido decente dentro de casa. Por outro lado, ela vai ser uma mulher forte e vai gerar filhos tementes ao Senhor, que é o propósito de Cristo na família. É o propósito de Cristo. Essa palavra serve para nós porque nós somos pais, nós somos filhos, nós somos esposos e tem esposas. Ela serve para todos nós. Amém? Agora vem a parte do marido, chamado do marido. E aqui, irmãos, o verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui, irmãos, para o homem, para nós homens, o modelo de liderança é Cristo, que se entregou em favor da igreja. Isso não é autoritarismo que o homem tem que ter dentro de casa, mas é serviço sacrificial. Cristo se sacrificou pela igreja, o homem se sacrifica pela casa. O homem se sacrifica pela esposa. Tem até algumas imagens que se criam no Instagram. O homem todo ferido, as costas todas feridas por causa das lutas que ele enfrenta. E a frase dizendo: eu estou bem, preciso cuidar da minha casa. A santificação da esposa é uma das missões do marido. O marido é responsável por santificar a sua esposa. A santificação da esposa é a missão do marido. O marido cristão, ele não lidera com arrogância, com ignorância, mas ele lidera com amor. O marido, ele lidera com paciência. Nós devemos liderar nossa casa com paciência, com compromisso espiritual. O responsável pelo compromisso espiritual da casa somos nós, maridos. Somos nós, maridos. Isso aqui, irmãos, eu estou falando com intrepidez porque não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Aonde há uma liderança amorosa, é fácil para a esposa se submeter. O maior problema da família hoje não é a rebeldia da mulher, mas a omissão do homem. Se numa época passada tinha homens brutos e ignorantes, hoje nós temos cada vez mais homens sem liderança nenhuma dentro de casa. Filhos com 40 anos vivendo às custas dos pais. Filhos
que a mãe, com 40 anos, muitas vezes a mãe ainda se preocupa com as necessidades dos filhos. Esses homens, eles vão para a sociedade e eles não vão ter condições de governar a sua casa. Eles não vão ter condições de liderar o seu lar, de santificar a sua esposa, de ter um compromisso espiritual com seus filhos. Se a sociedade está com os valores distorcidos hoje, irmãos, espere as próximas gerações para você ver o quão terrível é. O nosso objetivo e o nosso compromisso com Deus é ser homens e mulheres dedicados ao nosso lar. Nenhum fracasso familiar compensa o sucesso financeiro, não compensa um sucesso na sociedade como liderança, na sociedade ou qualquer outra coisa. Muito mais importante que qualquer coisa é o sucesso da família. É o sucesso da nossa casa. Homem e mulher cumprindo o seu papel de criar os seus filhos. Amém? Homens que não conseguem liderar a sua casa. Esses dias eu vi uma cena que eu fiquei assim, eu fico homem. Esse dia o marido, não sei como foi a cena, não sei como chegou aquilo. Estava dentro do carro, o marido saiu de dentro do carro, ficou a mulher e o filho dentro do carro. Daqui a pouco, quando o marido chega, está o filho sentado no banco da frente do carro e a mulher sentada no fundo. E o marido, amor, o que é que você está fazendo aí no fundo? Ah, porque seu filho, fulano de tal, não está querendo deixar eu sentar lá na frente, não. Ele, como é que é? Ele falando com ele, meu bem, pelo amor de Deus, você precisa exercer sua liderança dentro de casa. O pai só falou assim, ei, passa para o banco de trás e você vai para o banco da frente. O seu lugar é aqui atrás. O menino não questionou, o menino brigou com a mãe, discutiu com a mãe e botou a mãe para ir para trás. O pai, na mesma instante, com a sua autoridade, chegou e só falou assim, você passa lá para trás, o seu lugar é lá atrás, sua mãe vai ficar na frente. O menino nem questionou essa autoridade. E muitas vezes, irmãos, esse menino estava tendo autoridade sobre a mãe, mas muitas vezes os meninos, as crianças têm autoridade sobre os pais, sobre o pai também. Pais se submetendo aos seus filhos, criando reizinhos dentro de casa, criando reizinhos dentro do seu lar. Menino com síndrome do imperador, que manda, se o pai não obedecer, ele dá birra. Se dentro do supermercado ele quiser alguma coisa, o pai não puder dar ou não quiser dar, esse menino se espinha no chão e não tem quem faça ele se levantar do chão, porque os pais muitas vezes não têm autoridade sobre seus filhos. Nós estamos criando uma geração, nós corremos o risco de criar uma geração de pais que não tem autoridade sobre a sua casa. E eu pergunto a você, qual é o casamento que vai subsistir desse jeito? Qual é a criança que vai ser educada desse jeito com um pai desse? Por muitas vezes eu já falei lá em casa, não discuta com ninguém, com nenhum dos meninos. Apenas dê a ordem e faça com que eles obedeçam. Essa é a autoridade de um pai sobre o lar. E ele vai crescer com um exemplo dentro de casa. E ele vai, quando ele for buscar a sua esposa, ele vai saber proceder. Sabe por quê? Porque o maior representante, o maior alvo dele é o seu pai. O maior referência de marido para seu filho de como ele vai ser como marido, vai ser o pai dele. E a mulher ela vai buscar referência de esposo para ela, alguém que seja igual ao pai dela, o mesmo referencial. E ao contrário, do mesmo jeito. Ela vai olhar para a mãe, o marido vai olhar, o rapaz vai olhar para a sua futura esposa e ele vai querer encontrar a característica do referencial dele, é a mãe dele. Se for algo distorcido, pode olhar, o rapaz não quer a menina e a menina não vai querer o rapaz. Se for isso, Cláudio lá outra vez contou a história. Pastor, a menina chegou, pastor, eu estou com um namorado, eu amo ele é bonito, tem condição financeira, já trabalha, não sei o quê. Aí ele fala assim, eu quero casar com ele. Menina, você precisa casar logo com esse rapaz. Só que tem um problema, pastor. Esse menino bate na mãe. O que é que o senhor acha, pastor?
Sabe o que é que eu acho? O pastor respondeu: eu acho que você tem que casar logo com ela, com ele. Por quê? Porque essa mãe precisa parar de apanhar. Pastor, o senhor acha que ele vai me bater? Minha irmã, acorda. Se ele bate na mãe, tu acha que ele não vai bater em você? Se ele tem atitude com a mãe, você acha que ele não vai ter com você? Irmãos, e às vezes os jovens ignoram essa realidade. E depois que casa, já era. Nós precisamos, como pais, como mães, ser referencial na vida dos nossos filhos. Amém? E o texto prossegue lá no capítulo 6. O chamado dos filhos. A obrigação dos filhos é obediência e honra. Paulo vai dizer lá em Efésios 6: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Irmãos, a obediência é uma expressão visível de honra. O filho que não obedece não honra o pai. Eu fui levar minha avó no consultório essa semana e ela tem uma dificuldade para caminhar, e você sabe, parar em Irecê, num lugar na frente da clínica, é a coisa mais difícil do mundo. Porque se eu estou lá na clínica, tem muitas outras pessoas lá também para chegar com o carro para estacionar. Então achar uma vaga nem sempre de frente da clínica é fácil. E às vezes eu acho lá fora, lá na frente um pouquinho, e eu venho caminhando com ela no andar, segurando no braço dela. E às vezes, irmãos, eu me deparo com pessoas que param, quando gente que vê o carro, que vem com o carro, eu atravessando a rua, vê a dificuldade da minha avó, e eles param. Tem gente de moto que faz assim para poder parar, para poder eu passar. E essa semana, ontem, uma mulher me parou e disse assim: é sua mãe? Eu falei: não, é minha avó. Que coisa linda. Do cuidado que a gente vê com você, seu para com ela. Que Deus abençoe a sua vida. Que continue amando a sua avó como você cuida dela. A sua demonstração, muita gente tem vergonha de cuidar desse jeito. Eu falei: pois eu tenho prazer, porque é sinal de honra a vida dela. Honrar pai, mãe, vó e avô. Nós somos a primeira geração que conhece os avós, que convive com os avós. Honrar pai e mãe, irmãos, é dar dignidade a eles. Não é apenas obedecer, porque muitas vezes eles estão até errados naquilo que você quer que você faça, mas é dar dignidade a eles. Quando eu pego a minha avó, levo ela no consultório e a carrego com todo cuidado e carinho, eu estou honrando ela. Estou trazendo honra a ela, dignidade a ela. E as pessoas da clínica, eu já percebi. Eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que é Cristo que faz isso na minha vida. E eu me assumi um compromisso com Deus de ser o neto que talvez tenha atitude de filho para com eles. Porque meu avô praticamente me assumiu como pai. Quando eu perdi meu pai aos 16 anos, ele me assumiu como pai. E ele cuidou de mim como um filho. E eu vejo na clínica, às vezes, eu passando com ela devagarzinho e as pessoas cochichando. Acho tão bonito ele com ela, toda vez que ele vem aqui. Porque as pessoas que vão fazer esse exame de vista, de 3 em 3 meses, são as mesmas, do mesmo público que a gente encontra. Eu acho tão bonito a atitude desse rapaz com essa senhora, porque ele cuida bem dela, tem o maior cuidado com ela. E não é bruto com ela, não é ignorante. Irmãos, nós precisamos honrar os nossos pais. Eu digo que meu pai morreu, eu tinha 16 anos, e eu honro ele até hoje. Porque ele nunca quis que eu fosse uma má pessoa, e eu honro ele com isso até hoje. Irmãos, obediência é uma expressão visível de honra. Essa ordem é baseada no mandamento com promessa, como o texto diz. Mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Honrar pai é obedecer enquanto criança e respeitar mesmo na idade adulta. Honrar pai é isso. Irmãos, crianças devem ser ensinadas a obedecer. O pai tem uma responsabilidade de ensinar a criança a obedecer professor. Se ele não obedece o pai dentro de casa, você acha que ele vai obedecer professor? Isso não é uma referência, ele não sabe o que é isso. E é obrigação nossa ensinar os pais, os filhos a obedecer. Isso não é algo natural, a criança não nasce obedecendo, não.
Isso é discipulado, isso é ensinamento dentro de casa. O filho que obedece lá fora, eu mesmo falo para os meus filhos, olha, tem momentos das nossas vidas que eu não estou lhe vendo, mas eu sempre falo com eles, ó, mas Deus lhe vê. Deus lhe vê. Eu falo com o Caleb, ó, Deus lhe vê o que você faz, a sua atitude no meio lá no seu ambiente de trabalho agora, antes era na escola, agora no seu ambiente de trabalho. Deus lhe vê. Porque a obediência, irmãos, vai muito além, porque obedecer na frente dos pais é uma coisa. A gente trabalha na escola ali, a gente vê o tanto de menino desobediente. Mas quando o pai chega, vira um santo. Tinha um que até parente meu, brabinho, estuda lá na escola, primo meu, filho do meu primo, e ele é brabinho. Aí teve um aniversário da minha sobrinha, foi lá na pizzaria, e aí chamou os primos, né? Os pequenos, chamou. E ele está lá sentado perto do pai, quietinho. E eu já achei, eu olhei de longe assim, eu falei, o que é que esse menino está fazendo quieto ali do lado do pai? Quietinho, cheguei para eles assim, para o pai, o que é? Está igual um papagaiozinho amarrado na corrente aqui, quietinho desse jeito. Ele falou, é porque eu já ensinei o beabá a ele aqui. E esse menino levantou o pé do cano. Eu falei, moço. Aí depois a tia foi e falou, eu mostrei para o pai dele as ocorrências lá da agenda dele, o tanto de trabalho que ele está dando. Eu falei, por isso mesmo que ele está aqui sentado do meu lado hoje, porque ele vai aprender a obedecer. Ele só obedece na frente do pai. E é obrigação nossa de pais obedecer. A gente vê hoje aqui pessoas que têm netos já. E aqui, irmãos, se às vezes não tem um pai que ensina a obedecer, nós podemos tomar essa responsabilidade de avós e ensinar os netos também a obedecer, a conhecer a Cristo. Nós podemos ter essa responsabilidade. Criança deve ser ensinada a obedecer. Ela sabe um celular que você compra? Você compra um celular e ele vem sem configuração nenhuma. Aí você faz toda a configuração. Você bota seu e-mail, sua conta do Google. Aí você vai e coloca o seu chip de celular, você começa a configurar ele, aí você pega e bota uma foto do perfil do celular sua, ou da sua família, ou dos seus filhos, da sua mulher, aí você vai botando, você vai configurando do jeito que você quer. Meu celular está aqui, ó, configurado do jeito que eu gosto, os aplicativos nos lugares que eu gosto, eu coloquei do meu jeito. O filho é a mesma coisa, o filho ele vem sem configuração nenhuma. Na verdade, a configuração dele é ruim. Você tem que melhorar, dar o upgrade nos nossos filhos. O pai precisa melhorar. Dar o upgrade nos filhos, ensinar a obedecer. Filhos que honram os pais vivem com sabedoria e colhem os frutos da bênção de Deus. Longevidade. E aqui eu fui buscar na internet exemplos de Timothy, não sei o que aqui, ele é neto de Jonathan Edwards, neto desse Jonathan Edwards. E Timothy, ele foi um dos grandes teólogos e presidente da Yale College. Neto desse homem, Jonathan Edwards, e criado sob a influência espiritual da sua mãe, Mary Edwards, que o ensinava diariamente as Escrituras e o chamava à piedade desde a infância. E aí, o que o menino se tornou? Um grande teólogo, quando ele se tornou adulto, se tornou um servo de Deus, um grande teólogo respeitado e presidente da Yale College, deve ser alguma faculdade ou algum colégio, e ele foi, olha, às vezes é igual Timóteo. Você olha assim, o cara, a liderança, você não sabe a mãe que ele teve, a avó que ele teve. A mesma coisa é aqui, ó. Você não sabe o avô que ele teve e aí não sabe a mãe que ele teve também, fruto do ensinamento dos pais dela para com ele. O neto de Jonathan Edwards. Sua vida adulta foi marcada por fidelidade a Cristo, zelo pelas almas e amor à palavra.
demonstrando que honrou e obedeceu à formação recebida em casa. O avô mesmo, Jonathan Edwards, ele disse a respeito da sua filha, mãe desse menino: ela era uma mulher que instruía seus filhos não apenas com palavras, mas com a vida e a oração. Ou seja, era uma mulher que era exemplo dentro de casa. Aí você vê o rapaz se tornando um grande homem. Irmão, eu vou dizer uma coisa. Se não, claro, é Deus quem faz a obra da nossa vida, mas se não fosse minha mãe, eu já falei para os irmãos aqui, minha mãe, eu ficava fazendo de conta que estava dormindo para poder não ir para a igreja. E mãe pegava, puxava logo a coberta, levantava o mosquiteiro, ei, levanta. E era assim, brutalidade, levanta. O que foi? Bora, está na hora de se arrumar para ir para a igreja. Eu ia a pulso. Mas, irmãos, isso fez uma diferença enorme na minha vida, porque muitas vezes a gente fica largando os filhos. Não, está dormindo, não vou me estressar não. Pega a Bíblia, vai para a igreja, larga os filhos lá. E a gente precisa... Eu cheguei ao ponto, irmãos, nessa correria minha de trabalho na igreja, de largar os filhos para poder ter que chegar no horário, para cumprir o horário do louvor. E eu me acordei para a realidade. Quando o Caleb começou a ficar adolescente, eu falei: ei, eu não vou... Se for para me sair, eu saio do louvor. Mas se eu tiver que chegar atrasado aqui um pouco, eu vou chegar. Porque esse é um problema da minha família, chegar atrasado nos cantos. Mas se tiver que chegar aqui, eu vou chegar. Mas eu não vou deixar a minha família em casa. Porque às vezes a gente pega para chegar, trabalhar para a igreja, a gente acha que está trabalhando para Deus, está trabalhando para a igreja e está deixando os nossos filhos de lado. E a nossa maior responsabilidade é os nossos filhos. Talvez os irmãos estejam olhando assim e falando: mas eu estou com os meus filhos tudo velho, já criado. Essa palavra é só para tu, Michel. E para as meninas ali que um dia vão casar e vai ter filho. Não, irmãos. Essa mensagem é para a gente aprender. Para que, se a gente falhou com os nossos filhos, a gente poder ensinar eles a cuidar dos filhos deles. Serve para todos nós. Amém? E ela era uma mulher que instruía seus filhos não apenas com palavras, mas com vida. Com vida e com oração. Com vida e com oração. Eu lembro de uma vez que eu, na minha adolescência, já vou terminar já, na minha adolescência eu quis ir no carnaval. O pai tinha morrido já, eu acho. Não, pai, eu tinha uns 15 anos, o pai estava vivo ainda, mas já estava separado de mãe. E eu falei: eu quero ir no... E eu vi na minha mãe a expressão de... Eu acho que ela teve que fazer assim: ele já está grande, eu vou ter que deixar ele fazer as suas próprias escolhas, mas eu estou aqui orando por ele. E ela falou assim: moço, não vai não, tem que dar lugar para você não sei o que, não sei o que. Não, eu vou lá só olhar, eu também nunca gostei não, só ia lá por influência dos meninos para querer ir olhar, ficar lá no trailer onde vendia picolé, comprava picolé, de 10 centavos picolé, e aí chegava lá e ficava, só ia ficar vendo. Eu não fui nesse dia. Ela falou: não é lugar para você. E ela já contou isso, que ela intercedia para que Deus me guardasse. E aí eu fiquei ali sentado no passeio, esperando os meninos chegar para me ir. E aquilo mexeu com o meu coração. Eu falei: não vou não. E aí, bicho, tu não vai não? Vou não. O que foi o tamanho do bicho? Não, é porque eu não quero ir. E aí o presbítero Edson, que morava de frente da casa da minha mãe, falou assim: rapaz, gostei da sua atitude, porque sua mãe não queria que você fosse. Até hoje ele fala isso. Ela não queria que você fosse, você obedeceu a ela. Você poderia ir por sua atitude e você obedeceu a ela. Eu louvo a Deus por isso, porque dela, ela me ensinou. O temor do Senhor que eu tenho hoje foi ela que me ensinou, ela que me ensinou a obedecer, e ela que implorou por mim, para que eu não me perdesse. E aqui por último, irmãos, o chamado dos pais: disciplina e instrução no Senhor. O verso 4 diz assim: e vós, pais, não provoqueis a vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Irmãos, os pais são responsáveis pela educação espiritual dos filhos. Não provocar a ira, ou seja, evitar abusos, injustiças ou incoerências.
Às vezes o pai fala bem assim, ó, não é para sentar na mesa com o celular. O pai vai lá e senta com o celular, mas não quer que o filho senta com o celular. Quer ensinar aquilo que ele não viu. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é incoerência. Isso é provocar a ira dos filhos. A ira dos filhos. Disciplina e administração, ou seja, correção com ensino bíblico e exemplo cristão dentro de casa. Se você não for exemplo, se eu e você não for exemplo dentro da nossa casa, os nossos filhos não vão seguir esse exemplo. Muitos pais terceirizam a disciplina dos filhos. Irmãos, tem pais que querem, tanto na igreja como na escola, quer colocar a responsabilidade de educação para as escolas. O lugar da educação é em casa. Escola se transmite conhecimento. Geografia, português, matemática, conhecimento para a vida. Escola é lugar disso. Não é obrigação do professor ensinar o menino a obedecer pai e mãe, não. Educação é dentro de casa. E outra coisa também é a responsabilidade espiritual dos filhos. Tem pais que querem botar a culpa na igreja por seus filhos não terem sido ensinados. A igreja é uma companheira dos pais para ensinar os seus filhos, mas a responsabilidade é dos pais. E eu que tenho que ser responsável pelo, eu não tenho que esperar. Hoje o líder de adolescente é Micael, e Micael dá um suporte fantástico para os adolescentes, mas a responsável do ensino espiritual para minha filha sou eu, não ele. Ele vai me ajudar nessa caminhada. E ele é líder também dos jovens hoje. Ele é responsável. Eu sou responsável de cuidar do meu filho. Ele me ajuda. O líder dos jovens me ajuda. Mas a responsabilidade é minha. É minha e de Amanda. Amém? O pastor Hernandes costuma dizer em suas pregações que os maiores sermões que seus filhos ouviram, olha só isso aqui, que os maiores sermões que seus filhos ouviram foram pregados com atitudes e não no púlpito. Estou trazendo isso para a minha vida. O maior sermão, o maior ensino da palavra de Deus que meu filho precisa ouvir de mim é minha atitude dentro de casa, não aqui no púlpito. Não adianta nada eu falar que isso é uma mentira. Igual aquele pai que morreu, estava aqui a família toda sentada, e aí alguém chegou lá na tribuna e começou a falar, é um homem bom, um homem carinhoso com os filhos, e teceu um bocado de elogio, porque depois que morre a pessoa vira boa, né? Teceu um bocado de elogio com os filhos, aí o filho cutucou a mãe assim, mãe, bora ali ver no caixão se é meu pai que está ali, porque não parece não. Não era exemplo para os seus filhos. O que esse homem está dizendo que ele era, não é meu pai, não. O maior sermão que os filhos de Hernando Dias Lopes ouviu não foi no púlpito, foi dentro de casa, com exemplo. Educar filho é mais do que dar comida e roupa, é formar discípulos, é colocar o evangelho no coração deles, nos ossos, impregnado nele. Amém? Essa é uma frase de Hernando Dias Lopes. Nós precisamos pegar para nossas vidas. Amém? Deus deseja que nossas famílias vivam debaixo da cruz de Cristo. Quando cada membro cumpre seu papel com fé e amor, o lar se torna um reflexo do Evangelho. Amém? A família cristã é uma pequena igreja e um espelho do céu. Se ela for redimida por Cristo, será luz no meio das trevas. Hernandes Dias Lopes. Saí pegando um bocado de frase dele, que ele fala muito sobre essas questões. Que Deus nos abençoe e nos ensina a ser melhores servos, para que nós possamos servir dentro da nossa casa com fidelidade a Deus. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com dois sobrinhos, um sobrinho e uma sobrinha, Albert e Esther. Albert e Esther. Que está com fome. Senhor Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor. Eis aqui a tua palavra, Deus, que é viva e eficaz, que se quisermos ser bem-sucedidos, ela é o nosso norte, é o que nos dá a direção para servir com fidelidade ao Senhor. Nos ajude a ser bons esposos, ajude as irmãs que estão aqui nessa noite a ser boas esposas,
Ajude-nos como pais, ser pais exemplos para os nossos filhos. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E que como filhos, nós sejamos exemplo para uma sociedade tão corrompida. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos, ó Deus, agora pelos sobrinhos de Ju, que o Senhor esteja visitando. Ó Deus, repreendendo toda a febre, tudo aquilo que tem provocado a febre, e que o Senhor possa estar ministrando a cura no nome de Jesus Cristo. Ao mais, ó Deus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, e o cuidado do Senhor seja abundante sobre nossas vidas, nos guardando, nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.